Então, a pregação de hoje, como alguns já puderam ver, né, pelas redes sociais, é: Senhor, eu creio, mas aumenta minha fé. Então vamos abrir assim a nossa palavra em Marcos 5, Evangelho de São Marcos 5, de 25 a 34. Então eu vou ler, vocês podem acompanhar. Evangelho de Marcos 5, de 25 a 34. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem me tocou? Quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Palavra da salvação. Então hoje, essa pregação vai falar da fé, né? Como que anda a nossa fé? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E esse evangelho muito tem assim falado da fé. Esse trecho do evangelho. Que aquela mulher doente, ela ouviu falar de Jesus. Provavelmente ela nem conhecia Jesus, mas ela ouviu falar de Jesus. Alguém anunciou Jesus para ela. E anunciou de uma maneira tão própria, com tanta autoridade, que ela foi tocada. E ela imaginava: meu Deus, se eu for e ao menos eu tocar na orla do manto desse Jesus, eu creio que eu vou ser curada. Então, assim, logo no começo, duas ações eu quero estar falando hoje nesse grupo. A primeira ação é esse anúncio. Né? Alguém anunciou para ela, porque ela não conhecia Jesus, fala no Evangelho, Marcos fala. Então, é o primeiro questionamento: como anda o nosso anúncio? Isso que a igreja vem falando a todo momento, através do nosso pastor, o Papa, né? Nosso Papa Francisco. A todo momento ele está falando: ide, evangelizai, vamos sair aqui. Vamos para a missão, não tenham medo. Vamos ser cristãos alegres, evangelizando, levando o evangelho, né, a toda criatura. Então, como anda? Como anda esse nosso anúncio? Para nós assim irmos nos questionando mesmo. Será que a gente está verdadeiramente anunciando? A ponto de aqueles que nem conhecem Jesus, mas de ouvir o nosso falar, o nosso testemunho,
vão ter essa fé dessa mulher? E quando eu falo assim, anunciar Jesus, não é que a gente chega, né, abre a nossa Bíblia e começa a ler um evangelho e a pregar e a falar. Não necessariamente isso. Mas evangelizar, anunciar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso olhar, o nosso falar, o nosso sorriso, como o Mauro colocava. Às vezes um sorriso, mas um sorriso basta. Só um, mais nada. A gente não precisa falar nada. Mas hoje o mundo precisa disso. Nós precisamos. Nossos filhos precisam do sorriso. E às vezes custa tanto para a gente, né? Às vezes a gente anda pela rua, quem assim toma condução, às vezes nem precisa, andando na rua assim, ou entrando num elevador, você não vê sorriso. Você vê pessoas assim, cabisbaixas, sérias, olhando para o relógio, enfim. Celular, né? É isso mesmo. Então, assim, como anda esse nosso anúncio? Porque olha só, através de um anúncio, a fé daquela mulher, ela acreditou, ela viveu esse amor de Deus, ela acreditou. E aí vem a segunda ação. Qual que é a segunda ação que eu quero colocar? É o ir ao encontro. Ela recebeu a palavra, ela foi evangelizada, mas ela também não ficou parada, né? Ela foi ao encontro. Ela não ficou ali na casa dela pedindo, rezando, que também é importante, se lamentando, murmurando, porque já haviam 12 anos que ela estava ali, como fala o Evangelho, já tinha sofrido muito, ido em tudo que era médico, mas porque ela foi evangelizada, porque ela acreditou, ela foi. Ela saiu ali daquele mundo dela, ela saiu da sua limitação, ela teve esse movimento de ir ao encontro. Ela falou, não, eu vou atrás desse Jesus. Eu vou porque se eu tocar na orla do manto, ao menos que seja na orla, eu vou ser curada, eu creio, eu acredito. E ela se lançou. Naquele tempo ela nem podia estar lá no meio do povo. Ela nem podia. Que as mulheres eram consideradas impuras quando estavam assim, né, com esse problema. Mas ela foi, ela teve essa coragem, porque o anúncio foi tão grande, foi tão fértil que deu esse fruto. E ela foi ao encontro de Jesus. E aí o fim do evangelho, né, fala. Jesus, ele percebeu ali que saiu uma força dele, porque assim, esse ir ao encontro que essa mulher fez, para Jesus, será que precisava ela ir ao encontro? Jesus não sabia? Jesus sabia que ela precisava. Como Jesus sabe do que eu preciso. Jesus sabe do que o Ginês precisa, do que o Rodrigo precisa, do que a Sandra precisa. Só que ele nos dá a liberdade. Ele quer que nós peçamos. Ele quer que nós abramos o nosso coração. Ele quer que nós demos esse passo. Assim como essa mulher, como essa hemorroísta, ela se lançou. E assim também Jesus quer de mim, de cada um de nós aqui, que nós demos esse passo. Porque ele sabe de tudo. Ele sabe todas as minhas misérias, ele sabe exatamente do que eu preciso. Mas ele quer que eu me abra, que eu dê o passo, que eu falo, não, Senhor, eu preciso disso, daquilo. E assim aconteceu. E ele percebendo que dele saiu aquela força, ele fala, ele pergunta, e a mulher já ali nervosa, porque ela sabia de tudo, ela sabia que ela tinha sido curada,
E aí, o que eu acho mais lindo é que ele fala: filha, tua fé te salvou. Será que a gente hoje, o Mauro já falava isso, na condução do grupo, tem essa fé? Essa fé do Deus do impossível? Será que verdadeiramente eu tenho essa fé? Será que nós que estamos aqui temos essa fé? Será que você que está aí nos acompanhando tem essa fé? O Senhor me questionava e continua me questionando. E assim, quando a gente vem pregar aqui, né, no grupo, seja onde for, sempre nós fazemos essa pregação porque o Senhor quer algo de mim. Não porque eu seja melhor ou isso ou aquilo, não. Mas é porque o Senhor quer algo de mim. Assim como a semana passada, quem pôde acompanhar a pregação do grupo, da vocação, do Bruno, da Regina, que pregaram, e deram testemunho da vida deles, né? Para falar da vocação. E assim também aconteceu comigo. E é importante a gente falar, porque se eu vier aqui e pregar uma coisa que eu não vivo, que eu não vivi, a minha pregação é infértil. Ela não vai produzir fruto. Agora, quando eu venho e prego e falo algo que eu vivi, que eu experimentei, a minha pregação dá fruto. Graças a Deus dá fruto. E eu vou testemunhar para vocês. Durante essa semana, eu preparando essa pregação, na quarta-feira, eu amanheci assim muito mal. Há uns tempos atrás eu já tive um problema, que rompeu um cisto no ovário, e eu fiquei assim ruim, tive que passar a madrugada no pronto-socorro, e aí eu ainda tenho que fazer mais um exame, enfim. E quando aconteceu esse episódio, que eu passei mal, a minha mãe e meu pai não estavam aqui em São Paulo, então eu tive que ligar, a Regina Fernandes foi em casa dormir com os meus filhos, e aí o Renato me levou para o pronto-socorro, mas aí graças a Deus deu tudo certo. Só que quarta-feira eu acordei com a mesma dor que eu senti naquele dia. Estava assim repuxando, e eu falei, meu Deus, eu não sei como que eu vou conseguir levar esses meninos para a escola. E fui, levei. Quando eu cheguei, a minha vontade era deitar na minha cama e aqueles pensamentos já começou a vir tudo, porque exatamente na quarta-feira os meus pais tinham ido viajar. Aí eu falei, não, vou ter que ligar de novo na comunidade, pedir de novo para alguém ir, porque... E comecei, aqueles pensamentos, né? Eu falei, ai meu Deus, eu não vou, não sei se eu aguento, e de novo para o hospital, e aquela dor. E aí o Espírito Santo vinha e falava, mas espera aí, qual que é a sua pregação de sábado? É Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé? Onde está a sua fé? E aí eu falei, nossa, levantei da cama, peguei o remédio, tomei um Buscopan e comecei a fazer a minha oração. Falei, não, Senhor, eu creio verdadeiramente, Senhor, que o Senhor é um Deus do impossível. Eu creio, Senhor, que como aquela hemorroíça, o Senhor tem o poder de me curar, ou de fazer com que eu faça, porque eu tinha N coisas para fazer na minha casa naquele dia, N, de fazer com que mesmo com essa dor eu consiga fazer tudo isso. Ou então, que se for uma pedra nos rins, porque eu tenho também, que o Senhor faça ela sair, mas eu entrego em tuas mãos, porque eu creio, Senhor, eu creio. Eu não vou lá falar à toa, eu creio. E fui. Tomei esse remédio, deitei no sofá, estava passando Sorrindo para a Vida na Canção Nova, peguei, assisti. Dali, quando deu uns 40 minutos, eu levantei, já sem dor nenhuma, e fui fazer e fiz tudo. E engraçado que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e ainda muito mais. Com a graça de Deus. Por quê? Porque eu acreditei. Eu fiz como a hemorroíça, eu fui. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava deitada na cama, e em alguns momentos eu falava, tudo vai dar um jeito, eu pensava quando eu estava lá.
alguém vem, fica aqui, alguém busca as crianças, ou o Renato vem, mas eu estava ali na cama, largada assim. Mas aí quando o Espírito Santo me chacoalhou, eu falei, não, nossa, como assim? Não vou viver tudo isso. E eu me lancei. E graças a Deus eu consegui. E por que o Senhor permitiu tudo isso para mim? Para que eu pudesse vir, dar essa pregação com a graça de Deus, né? E uma pregação autêntica, fiel. Porque eu, Alessandra, pelo meu temperamento, pelo meu jeito de ser, eu sou o Tomé. Eu preciso pôr o dedo para eu acreditar. Eu preciso disso. E o Senhor veio e falou, filha, creia, né? Creia, acredite, acredite. E assim, o Senhor nunca também me deixa sem respostas, graças a Deus. Não deveria ser assim, eu confesso. Porque é bonito ver uma pessoa que sem pôr o dedo, sem ter resposta nenhuma, caminha. E graças a Deus eu também posso contemplar meu marido, Renato. Não estou fazendo propaganda, mas é que me sustenta, me fortifica, entendeu? Esse auxílio que eu tenho, porque não sente, não ouve resposta, não toca, mas caminha fielmente, caminha fielmente. E assim também, como um outro testemunho que eu vou dar, para a honra e glória de Deus, para que o Senhor possa ser mesmo glorificado, eu falo para vocês. Muitos que estiveram aqui a semana passada, né, no retiro vocacional, alguém que nos acompanha. Na sexta-feira eu partilhava com o Renato. Eu não vou amanhã. Eu não vou sábado no retiro. Eu não quero ir amanhã. Eu falava para ele. Ele falava, mas como é que você não vai? Você já deu seu nome, você tem seus compromissos. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Mas no sábado eu acordei e vim. Vim assim, por vir mesmo. Mas eu falo, quantas respostas o Senhor não me deu nesse retiro? Para mim, para minha vocação, para minha fé, que essa pregação começou a ser feita nesse retiro. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Não tenho vergonha de falar isso, porque é para o meu crescimento, para o crescimento de muitos que estão aqui, que estão ouvindo, porque quando a gente cai, o Senhor nos sustenta. Quando essa mulher sofreu por 12 anos, ela via que não tinha mais jeito, não tinha mais o que ela fazer. Assim como eu cheguei, eu achei, não tem mais jeito. O que eu vou fazer lá sábado? Não tem mais. Mas eu vim, como ela foi, e ela foi curada. A fé dessa mulher curou. E eu vim, e eu também fui curada. Pelas pessoas que eu atendi, que eu acompanhei no retiro, por ver os meus irmãos de comunidade trabalhando, sorrindo, acolhendo, por ver as pessoas que vieram fazer o retiro, por ver as pessoas na cozinha cozinhando, por ver os meus irmãos de santos na limpeza. Tudo isso fez com que eu aumentasse a minha fé. E em um atendimento particular, a pessoa falava assim para mim, nossa, eu assisti a pregação do Ítalo na Canção Nova, quando nós fomos no retiro, no congresso das novas comunidades. Teve algumas pessoas que vieram pelaquela pregação do fundador na Canção Nova. E a pessoa falava assim para mim, eu, meu marido, mais uma amiga, um outro, nós gravamos, eu gravei aquela pregação, ela não viu no dia, ela gravou a pregação e depois ela viu. E ela falou assim para mim, o seu olhar me atraía. Você ali sentada, com um terço, você estava com essa roupa, uma roupa aí que eu até vim no retiro, por coincidência, por providência, eu estava assim. E eu
E eu tava. E eu falei assim, mas eu não falei, mas como, né? E ela falou, não, o seu olhar ali, você olhava de um jeito. E para mim foi um bálsamo. Olha como Jesus é. Para mim foi um bálsamo. Eu não queria vir, porque eu falava, Jesus, para que eu vou nesse... Me fala, Jesus, quem que eu resgatei? Que família que eu resgatei até hoje? Porque a minha vai ser mesmo. Mas quem que eu resgatei até hoje? Que família, meu Deus? Me fala. Que eu fiz até hoje aqui nesse tempo? E o Senhor falava, e essa pessoa falava, o teu olhar me atraiu. O teu olhar, essa pregação do Ítalo me atraiu. E hoje eu estou aqui. E ela me falava assim, Santa Teresinha, ela não saiu do convento. Ela passou os 14 anos, 15, não sei, que ela entrou com 15. Ela viveu esse tempo lá sem sair. Sem sair. E quem é Santa Teresinha? E ali o Senhor falava, você não precisa. Você ama, ama, ama. E foi isso. Então eu falo para vocês, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E todas as vezes que eu cair, todas as vezes que eu duvidar, eu peço a Deus essa graça. E nós temos que pedir, porque se a gente não acreditar que depois dessa cruz, que depois desse martírio, que depois de tudo isso, vem a ressurreição, para que a gente está aqui? Porque eu sou bonitinha, o Mauro é bonitinho, a Gabriela, o Chico, aí canta uma musiquinha e faz um tchauzinho e come um lanche e vai embora? É para isso? Que é melhor estar aqui do que eu estar em outro lugar lá? Para quê? Para que nós estamos aqui? Então, assim, essa pregação, o Senhor deu assim mesmo para nós nos questionarmos dessas ações, né, de anunciar, é o que a igreja pede, é o que o Papa pede, ide. Anunciar com a nossa vida, anunciar com um olhar de amor, com um sorriso, com uma escuta, é você parar e ouvir aquele irmão, aquela pessoa, e você ir, se lançar também. Não ficar parado, ficar falando, ficar murmurando, ficar reclamando, que também não vai adiantar. Mas ir, se lançar, fazer. Então era isso que o Senhor queria. E eu louvo muito a Deus, porque eu pude viver essa pregação para estar aqui falando. Eu agradeço a Deus, porque como Ele fez na minha vida, para eu poder estar aqui falando. Não foi fácil, porque eu tenho orgulho, mas o Senhor me deu essa graça. E eu louvo muito a Deus. E já vamos assim, indo também nos preparando para receber, né, esse Jesus, esse que vai fazer maravilhas hoje na nossa vida, esse que vem hoje para aumentar a nossa fé. Que Jesus hoje nos dê a graça. Porque nós conhecemos Jesus, nós que estamos aqui conhecemos. Um dia, sim, nós ouvimos falar. Mas hoje nós já conhecemos Jesus. Então, que hoje a gente possa mesmo abrir o nosso coração, derramar o nosso coração aqui a Jesus. E que Ele, assim como Ele curou aquela hemorroíça, que hoje Jesus possa vir nos curar. Assim como o Evangelho de hoje, que Jesus realizou aquela multiplicação dos pães para todos aqueles que estavam lá. Que hoje Jesus possa vir multiplicar a nossa fé, Senhor, para que a gente também possa anunciar, que a gente também possa levar a Tua palavra, Senhor, a toda criatura, Senhor, a todo aquele, Senhor, a toda aquela que chegar até nós, Senhor Jesus.
Vem, Senhor, vem. Possamos colocar o nosso coração, Jesus, já diante de Ti. Mesmo enquanto você não é colocado no ostensório, Jesus. Mas que a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, já possa fazer esse exercício. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. Não estou te vendo aqui, mas eu creio, Jesus. Aumenta a minha fé, Jesus. Vem, Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.